Bendito é o nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Bom é meditar na palavra do Senhor. Glórias a Jesus. Carta de 1 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 3 de 1 Pedro, verso 10 e o 11. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 11. Amém? Nos diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Vamos ler de novo o 10 e o 11, por favor? Prestem bastante atenção. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te damos graças por essa palavra nessa noite. Pedimos ao amado Espírito Santo que nos ajude na ministração da mesma. Fale aos nossos corações e que nós venhamos sair daqui hoje edificados, meu Pai querido, confrontados pela tua palavra. Fala conosco, faça-se presente no nosso meio, é o que nós pedimos e também lhe agradecemos em nome de Jesus. Tome o seu assento. Em nome de Jesus, quero, com a ajuda do Espírito Santo, ministrar à igreja do Senhor, aos nossos corações, essa palavra nessa noite, extraída aí de 1 Pedro, capítulo 3, o verso 10 e o 11. E se nós formos dar um tema, eu diria experimentando a verdadeira felicidade. Experimentando a verdadeira felicidade. Eu penso, se eu não estou vivendo aqui uma utopia, uma loucura, creio que todos nós queremos viver felizes, né? Porque eu não sou doido. Nós todos queremos viver felizes. Alguns entendem por felicidade conquistar coisas e trabalham, vivem a sua vida voltado a conquistar essa felicidade. Eu coloco ela entre aspas. Há até aquela frase em tom de brincadeira, dizendo que dinheiro não compra a felicidade. Aí a pessoa fala, só eu chorando dentro do meu carro novo, né? Mas temos a felicidade que o mundo prega, temos a felicidade que o mundo nos mostra, que essa felicidade, muitas das vezes, eu não vou generalizar, mas muitas das vezes aonde se vive uma felicidade nas redes sociais, por exemplo, que é a questão do nosso dia a dia, é a nossa geração, a felicidade nas redes sociais, onde se posta fotos bonitas, viagens, tudo mil maravilhas. Glória a Deus. Muito obrigado. Tudo mil maravilhas, aquela felicidade estampada, e aí alguém olha e fala assim, nossa, olha que casal feliz, olha que família feliz. E do nada, na nossa visão, do nada, explode o negócio, destrói tudo, aquela felicidade se acaba, é uma tristeza, é um desgosto, é um negócio tudo. Isso é felicidade de verdade? Não é, não é. Eu olho para a vida cristã e eu entendo a felicidade cristã diferente da felicidade que o mundo nos mostra ou que o mundo nos oferece. Porque quando nós temos a Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo dentro de nós, a nossa felicidade ela para de ser circunstancial e ela passa a ser uma felicidade constante baseada na presença de Jesus na nossa vida. Por que eu digo isso? Porque o mundo, um momento está feliz, um momento está vivendo uma tristeza. Porque a sua felicidade é baseada nas circunstâncias. Se tudo está bem, estou feliz. Se as coisas começam a acontecer da forma que eu não quero, a minha felicidade
felicidade acaba, eu fico triste. Só que na vida cristã, a felicidade, ela é baseada na presença do Senhor. Se nós temos Jesus na nossa vida, nós não temos motivos para ficar tristes. Ainda que está tudo dando errado, mas Jesus está conosco. Amém? Eu queria dar só esse preâmbulo, essa imagem da felicidade para nós termos conosco. Só que, meus irmãos, nós vamos entender que a felicidade nós temos que lutar para manter ela. Nós temos que manter essa vida. Olha só o que diz o verso 10. Pois quem quer amar a vida e o quê? Ver dias felizes, aí ele está falando para fazer algumas coisas. Sim ou não? Então, nós podemos entender que Deus é quem garante a nossa felicidade. Jesus nos dá a felicidade. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Abundância de felicidade, abundância de gozo, abundância de tudo isso. Só que nós também temos que zelar pela nossa paz, pela nossa felicidade. Amém? Os irmãos compreendem dessa forma? Nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor nessa noite. Jesus veio para nos dar vida. E vida em abundância, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 10 e o verso 10. Pedro, no que nós lemos, nos oferece 4 conselhos para experimentarmos a verdadeira felicidade. Ele está nos deixando aqui 4 conselhos que nós vamos extrair destes 2 versículos para nós experimentarmos a verdadeira felicidade. Entenda que nós temos a capacidade de meio que coordenar o ambiente que a gente vive. E nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu às vezes fico pensando que vai dar tempo, vai sobrar tempo e às vezes falta. Então eu vou correr hoje, em nome de Jesus. Primeiro conselho que Pedro nos deixou, neste texto a qual nós lemos, é: refreie a língua do mal. Refreie a língua do mal. Olha só, quem quer ver dias felizes, primeiro, refreie a língua do mal. Refrear a língua do mal. Uma língua carregada de maldade só traz sofrimento. Uma língua carregada de maldade só atrai para si sofrimento. Uma língua maldosa fere como uma espada, destrói como fogo e mata como um veneno. Isso, irmãos, isso tudo está nesse músculo aqui. Tem poder para isso. Fere, queima como fogo, destrói. Está tudo na língua, o poder da língua. Oh, meu Deus. Não apenas as palavras, mas também os atos de um cristão devem evitar a aparência do mal. Irmãos, uma língua maldosa, uma língua que não refreia a respeito do mal, é aquela pessoa que tem sempre uma palavra contrária. É sempre um negócio ruim para falar. É aquele negócio que está sempre ruim. Olha só, um exemplo de uma língua maldosa. Tem gente que é desse jeito, que a pessoa, acontece um acidente com um cristão, e aí eu estou dizendo aqui do pecado, é um acidente na vida cristã, e aí vai falar com uma pessoa que não refreia a língua a respeito do mal, ele vai dizer, fala assim, bem que eu sabia que isso ia acontecer, fulano é desse jeito mesmo. Eu via que era desse jeito, que ele não presta não. Isso é uma língua maldosa. E olha só como essa língua vai ferindo. Às vezes essas pessoas soltam palavras direcionadas e elas ferem mais do que uma espada. Está no poder da língua. Está no poder da língua. Eu não sei se os irmãos já experimentaram isso alguma vez na sua vida, mas muitas vezes uma palavra direcionada a nós, ela tem tanto o poder de nos levantar, de nos animar, como tem também o poder de nos jogar lá embaixo. Tem o poder de nos jogar lá embaixo. Uma língua que não refreia do mal, uma língua que não cuida com essas questões, ela está sempre jogando as pessoas para baixo. E isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Isso não é o que Jesus nos salvou para ser. Jesus nos salvou, gente. Nos comprou, nos lavou, nos transformou, nos arrancou do lamaçal de pecado para a gente ter sair da nossa boca, da nossa língua, palavras que erguem as pessoas, que levantam, que animam as pessoas a caminhar para o céu. Agora tem gente que quando chega perto, aí só desanima.
A Bíblia está nos dizendo, se nós quisermos realmente viver uma felicidade verdadeira, precisamos refrear a nossa língua do mal. E quer saber do negócio? Nós somos tendenciosos a falar dessa forma. Nós somos tendenciosos a praticar essa questão de falar mal. E quer ver o negócio? Como a gente é tão tendencioso, se eu tenho aí uma rincha com alguém, se eu tenho um problema, um desacerto com alguém, e eu chego para uma pessoa e começo a falar mal do fulano, e aí eu não refreio a minha língua, começo a falar, rapidamente você toma o meu partido. E aí você vai olhar para aquela pessoa daquela mesma forma. Olha o prejuízo que uma pessoa que não refreia a sua língua pode causar no meio da igreja. Como que... irmãos, nós vivermos em paz, em alegria uns com os outros, é a melhor coisa que existe. Evite, que é um conselho, não empreste a sua língua para falar mal e também não empreste os seus ouvidos para escutar alguém falando mal. Se chegar para falar mal de alguém, você fala assim, não, vamos orar por ele, vamos clamar a Deus por ele, não vamos falar desse assunto, não tenha medo e nem vergonha de comportar desse jeito, porque você está cuidando da sua salvação e da sua alma. Porque se nós ouvirmos e absorvermos isso, nós estamos trazendo para nós algo que pode ser maldição. Nós podemos estar afastando de nós a verdadeira felicidade. Aí você começa a tomar rincha de um fulano, de um ciclano, e o céu, meus irmãos, é para todos nós. Ou você acha que lá no céu você vai chegar e vai perguntar para Deus, falar assim, eu posso ter aqui um lugar separado de fulano, porque lá na terra nós tivemos um problema? Não, essa conversa vai ter sido lá com Satanás, porque os que estão vivendo em confusão, que não andam em paz uns com os outros, não verão o reino dos céus. Está acreditando não? A Bíblia fala para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Então é a paz, meus irmãos. Tenha paz uns com os outros, vamos viver em paz, não fique aí, refreie a sua língua. Coloca para mim, Marcos, fazendo favor, 1 Tessalonicenses 5:22. Olha lá, as nossas línguas, as nossas ações, tudo na vida do cristão. 5:22. Ali, ó, abstende-vos de toda forma de mal, ou do mal, outros vão dizer, fugir da aparência do mal. Tem essa tradução, fugir da aparência do mal? Por favor, eu gosto mais dessa. Ela fica mais forte, eu diria. Glória a Deus. Fugir de toda aparência do mal. Parece mal? Foge. Não está nem falando para você ficar e ver se é mal. Pareceu que é mal, pareceu que é ruim, rapa fora, como diz o mineiro. Sai. Foge. Não brinque com essas coisas, porque isso depende da nossa salvação. Refreie a língua do mal. Ah, pastor, mas você está querendo dizer que não tem? Que não tem motivo para falar? Irmãos, eu não estou dizendo isso. E como eu disse, nós somos tendenciosos. A gente sempre tem alguma coisa para reclamar. A gente sempre tem alguma coisa para falar. Nós sempre vamos ter aí alguma coisa que a gente não concorda. E aí a gente quer falar. Se olhar da gente não. Aqui tá. Olha só, gente. Refrear. Refrear é você segurar, é você controlar. Vai ter momentos que vai vir na ponta da língua. Fecha a boca. Se for preciso, morde a língua, mas não fala. Refreie a sua língua do mal. Isso vai trazer felicidade para a sua vida. Experimente, por favor, experimente. Comece a fugir da aparência do mal. Ah, pastor, mas é meu amigo. Foge da aparência do mal. Se é mal, se é ruim, evite o convívio um pouco. Ai, mas é isso, é aquilo. Evite o convívio. Foge da aparência do mal. Mas tem prática que é má. Foge. Experimente. Você vai ver que vai trazer leveza para a sua alma, para a sua vida. Você vai começar a viver e a vivenciar uma paz, uma alegria da parte de Deus. Isso aqui é um conselho que Pedro nos está deixando. Primeiro conselho para experimentarmos a verdadeira felicidade é refrear a língua. Mas às vezes a pessoa entende que a felicidade é de lá para cá. Não é assim que a gente pensa? Quer ver um negócio? Você fica feliz quando você recebe uma notícia boa, ela veio de lá
para cá. Quando acontece algo bom na sua vida, você fica feliz. Agora a Bíblia está nos dizendo, para nós experimentarmos a verdadeira felicidade, se nós quisermos ver a felicidade, coloca para mim de novo aí, Marcos, o verso 10, 3 e 10 de 1 Pedro. Se nós quisermos ver a felicidade, o que eu preciso fazer? Refrear a minha língua. Então, para eu viver uma felicidade verdadeira, para eu começar a experimentar uma felicidade, eu preciso trabalhar na minha vida primeiro. Ô, meus irmãos, aí ficou complicado, pastor. Não, mas aí já ficou difícil. Porque eu preferia quando a felicidade vinha de lá para cá. Eu preferia quando a felicidade estava envolvendo os outros a meu respeito. Mas não, a felicidade ela começa da gente. É o seu posicionamento que vai determinar uma felicidade na sua vida. Seu posicionamento. Como você se comporta vai determinar o ambiente que você está vivendo. Coloca para mim, Marcos, Salmo 141 e o verso 3. Salmo 141, número 3 aí. Olha lá o que está dizendo. Leia para mim, por favor, meus irmãos. 1, 2, 3. Não, vocês não pediram para colocar a guarda, não. Leia de novo, por favor. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Olha o que o salmista está pedindo. Ó, Senhor, coloca um guarda na minha boca. E vigia a porta dos meus lábios. O que ele está dizendo? Me ajuda a controlar a minha língua, me ajuda a controlar o que eu falo, como eu respondo. Isso tudo, meus irmãos, vai nos encaminhar para uma vida feliz de verdade. Porque tem muita gente que problema vem porque fala demais. Tem muito problema que vem porque abriu a boca, falou. Aí a pessoa quer responder de lá, e aí, meu irmão, vira um angu de caroço. Desanda o negócio todo. Aí a Bíblia está nos dizendo ali no Salmo 141 e o verso 3. Põe guarda, Senhor, na minha boca. E vigia a porta dos meus lábios. Faça essa oração pela manhã. Por quê? Porque o inimigo sabe disso. O inimigo sabe que quando nós perdemos a nossa paz, e quando nós perdemos o nosso sossego, aí não consegue orar, não consegue, aí qualquer coisinha explode, qualquer coisinha está nervoso, está infeliz, qualquer coisa joga tudo para o alto. Não é assim mesmo? Não é desse jeito? Aí o inimigo sabe disso, ele começa a lançar algumas coisas. Ah, não, lança porque sabe, se lançar, o camarada vai falar. Sabe, se tropeçar numa pedra, vai sair palavra torpe da boca. Sabe, se dá uma martelada no dedo, Aí, ó, põe guarda, Senhor, a minha boca. Guarda aqui, ó. Vigia os meus lábios. Vigia a porta dos meus lábios. A nossa língua. O que nós falamos. Eu acredito que os irmãos querem viver felizes. Peça ao Senhor para controlar. Peça ao Senhor para controlar, para colocar guarda. E eu creio que nós vamos experimentar a verdadeira felicidade no Senhor. Então, o primeiro conselho é para nós refrearmos a nossa língua do mal. O segundo conselho que ele nos dá é não fale com dolo. Ou não fale dolosamente. Volta ao verso 10 para nós, fazendo favor. Da base da mensagem. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Falar dolosamente é esconder atrás das palavras. Falar dolosamente é esconder atrás. Para que é isso? Falso. Falar dolosamente, pessoa falsa. O que é pessoa falsa? Fala uma coisa na frente e outra por trás. Na frente é, ai, querido, e papapá, aquele negócio todo, que maravilha. E por trás você viu fulano aqui, isso, aquilo, outro, você viu ciclano, você viu aquele rapaz, você viu aquele homem lá, está desse jeito. Irmãos, isso é papel de crente? A não ser que eu aprendi errado, isso é papel de crente? Crente se comporta dessa forma? Não, irmão, a nossa palavra é sim, sim e não, não. Que passar disso é da procedência de quem? Do maligno. Ou é ou não é. Certa feita, conversando com alguém, não me lembro quem agora, mas ele me dizia, não, que nós foi meio comentado aqui na lição, mas nem foi na escola bíblica dominical, é uma conversa que eu tive com um amigo particular, e ele dizia assim, não, que tem que saber separar, não tem problema assim lá fora da igreja se comportar desse jeito, não, e tal, surgiu esse assunto na escola dominical aqui no domingo, mas pode fazer desse jeito. O que é isso, irmãos? Dúbio.
É de um jeito e é do outro, vacila, vai para lá, vai para cá. Agora o crente não, meu irmão. O que você é na frente da pessoa é por trás. O que você fala na frente, você também fala com os outros sem a pessoa estar presente. Isso aqui, gente, olha só. O mundo pode até fazer o que eles quiser. O mundo faz o que ele quiser. O mundo fala, xinga, briga e quebra o porrete lá. Mas eles estão olhando para o crente. Se você sai daqui e comenta com alguém lá fora, que, ai, nossa, lá na minha igreja tem fulano que é desse jeito. Aí eles vão olhar e falar assim, não, um crente desse jeito falando mal lá dos seus irmãos, não é testemunho de crente. Se você tem alguma reclamação, se tem algum defeito para falar, fala com Deus. Fala com Deus, ore a Deus e peça a Deus, Senhor, transforma aquela pessoa, ajuda ele a ganhar o céu, não deixe ele se perder por causa dessas coisas. Ore a Deus, fale com Deus, mas não fique falando dolosamente. Deus não se agrada disso. Não se agrada disso. Nós não precisamos andar bajulando as pessoas. E aí aconteceu, pregou, fez, ensinou. Nossa, que ensino maravilhoso, que pregação terrível. E aí quando vira na frente, você falou só para agradar a pessoa lá. Você diz, nossa, eu não gosto de ouvir o pastor Reginaldo de jeito nenhum. Nossa, é enjoado demais, grita muito. Não precisa. Se você não gosta, também não fala comigo, não precisa falar. Porque você está usando de falsidade e é pecado que está trazendo para a sua vida. Não é, agora, quer fazer um negócio agora? Não é pecado você não gostar do jeito que o pastor Reginaldo prega. Agora o pecado é você sair na minha frente e falar, nossa, pastor, que mensagem, como é que o senhor prega? Bem, e aí sai lá na frente e fala com o irmão, fala assim, nossa, Deus, não estou aguentando mais ouvir o pastor enjoado demais. Aí você pecou. Agora não gostar de mim não tem problema não. Não gostar do jeito que eu prego? Amém, meus irmãos? Nós não precisamos ficar moldando as coisas para a nossa vida. Ah, mas eu tenho que falar para o irmão ser meu amigo. Não seja sincero. Tem amizade que você tem capacidade de ser sincero. De ser sincero. Se precisa melhorar, chega, irmão, vamos melhorar. E alguma coisa aqui, tal. Vamos melhorar junto. Ore a Deus. Isso aqui é a verdade cristã. Agora, se nós ficamos com falsidades, gente, o que é falso sempre vem à tona. Se você entregar 100 notas de $100 no banco, dessas 100, 99 é verdadeira e só tem uma falsa. A pessoa vai contar, joga a mão do lado, a gente conta tudo, depois ela pega, olha e fala assim, não, isso aqui é falso, devolve. Não testa não, é verdade, acontece. Porque o falso vem à tona, não vai para frente. Descobre. Olha aqui, eu vou deixar um conselho para vocês. Aí eu volto um pouco lá no refreia a sua língua do mal, mas ainda dentro do não fale dolosamente, que é essa falsidade. Olha só, aqueles que falam mal de alguém para você, falam mal de você para alguém. Vou falar de novo, para você entender e levar isso aqui para a sua vida. Leva isso aqui para a sua vida. Aqueles que falam mal de alguém para você, falam mal de você para alguém. Não participe dessas rodas. Não participe dessas coisas. Isso vai trazer sofrimento para a sua vida. Olha só, esconder atrás de palavras macias uma intenção implacável, é dizer uma coisa e sentir outra, é bajular com a língua na frente e depois apunhalar traiçoeiramente pelas costas. Pedro tem em vista aqui o engano, e Satanás é o pai da mentira. Coloca para mim, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Não há verdade nele. O cristão vive na luz e anda na verdade. Sua língua, longe de ser um instrumento de maldade e engano, deve ser uma fonte que traz glória ao nome de Cristo e edificação para os irmãos. Olha lá, vós sois de quem? Do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Olha só, então se você fala por preocupação, mas o que vão pensar? E aí você fala uma coisa sentindo outra, isso é o quê? Mentira. Se isso é mentira, eu estou compartilhando essa mentira com o pai dela. Quem que é o pai da mentira? Então o negócio ficou sério. Porque, não, mas era
Alguns vão dizer, não, mas era aquela mentirinha boa. Não existe mentira boa. Boa é a verdade. Boa é a luz. As trevas, a mentira é tudo ruim. Tudo é danoso. Tudo causa dano. Tudo causa um efeito. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, o que nós falarmos, o que nós vivermos, tem que ser realmente aquilo que nós estamos ali de verdade. Nós não podemos viver uma mentira. Não podemos viver uma mentira. Esforce. Viva bem com todo mundo. Trate as pessoas bem. Você não precisa, entenda, você não precisa ficar se moldando e bajulando aquele negócio. Não, seja sério, seja uma pessoa séria. Trate as pessoas bem, com respeito. Mas nós não precisamos sair falando e bajulando quando nós não acreditamos naquilo. Isso é feio. Isso é feio. Não precisa, se não tem condição, vai no outro. Se não tem condição, faça uma outra coisa. Mas não fique ali moldando e vivendo uma mentira, que a mentira é sua. Ela não é nem do outro, ela é sua. Às vezes a outra pessoa que você está tendo aí essa atitude de bajulação, ela nem sabe. Está tranquilo. Está tranquilo, está em paz. E você está vivendo uma mentira. Cuidado, seja sério. Sim, não. É isso aqui mesmo, o Reginaldo é desse jeito. Não, deixa ali, não fica com muito. Gente, evite muita coisa, porque na multidão dessas coisas, aí acabam falhando em alguma coisinha, acabam vivendo essas coisas. Não, para com isso. E aí eu aprendi ainda bem novo no meu ministério. O papai me falava assim, Reginaldo, eu comecei a pregar com 17 para 18 anos mais ou menos. E aí quando a gente começa a pregar novo assim, o pessoal sente a necessidade de ficar elogiando. A gente pegava e falava, rapaz, que mensagem boa e tal. E aí o pai falava comigo, falou assim, Reginaldo, quando vier te elogiar, direciona esse elogio para Deus. Fica com esse negócio para você não. E eu trouxe isso para a minha vida. Eu levei isso para mim. Mas ficou, nossa, que mensagem boa. Eu falei assim, glória a Deus, é Deus quem faz. E aí eu aprendi também a glorificar a Deus. Agora eu vou elogiar alguém que vem pregar e falar assim, glória a Deus pela sua vida. Que mensagem boa, Deus seja louvado. Pronto. A pessoa sai feliz, o nome de Jesus é glorificado, e eu vivi uma verdade, não vivi uma mentira. Leve isso para a sua vida. Não fale dolosamente. Evite falar dolosamente. Coloca o verso 10 para nós de novo, Márcio, fazendo favor. Olha lá. De 1 Pedro. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Viva uma vida sincera. Há uma frase que diz assim, não, a minha vida é um livro aberto. Um livro aberto a pessoa vai olhar, ver do jeito que você se comporta na frente com ela, na presença dele, você se comporta também na ausência. Isso é um livro aberto, e a nossa vida, ela tem que ser esse livro aberto, e esse livro aberto tem que glorificar o nome de Jesus. Amém? O terceiro conselho que Pedro nos deu e nos dá neste texto é: aparte-se do mal e pratique o bem. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Ninguém pode ser feliz no território da maldade. Ninguém pode ser feliz no território da maldade. Onde a maldade habita, a felicidade vai embora. Uma pessoa é verdadeiramente feliz quando se dedica a praticar o bem. Nenhuma pessoa pode ser feliz no território da maldade. Ou eu vou trocar aqui e vou dizer na prática da maldade. Todas as imagens que você puxar na sua mente, que seja em filme, que seja onde for, as pessoas que praticam a maldade geralmente são as infelizes. A imagem é essa, a realidade é essa, todo mundo entende isso. Agora vamos partir para o nosso dia a dia. Quantas pessoas que são amarguradas porque vivem querendo fazer maldade para as pessoas? Vivem querendo. O que eu estou dizendo? O que você está dizendo, pastor? Porque às vezes a gente entende como maldade matar. A gente entende como maldade fazer alguma coisa assim, escapulosa, um negócio terrível. Não, meus irmãos, no nosso dia a dia, a pessoa querer sempre estar menosprezando é maldade.
A pessoa querer sempre sair por cima, maldade. Na nossa área de trabalho, a pessoa querer conquistar e passar por cima e ficar com inveja é maldade. Querer o que os outros têm é maldade. Uai, então o negócio expandiu. Então maldade não é só matar, não é só roubar, não é só falar mal, maldade. Maldizer, maldade. Ficar buscando confusão um com o outro para que acolá, maldade. E isso nos impede de viver em paz. Agora me explica, me fale, meus irmãos, aqui, por favor, se você conhece alguém que vive essas práticas e tem uma vida feliz. Não. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, de uma pessoa que estava sempre querendo se esconder em cima das pessoas. Aí tudo que dava de errado colocava a culpa em alguém, na região de trabalho, no ambiente de trabalho. Tudo colocava a culpa no outro, tudo era culpa no outro e tal, aquele negócio, não, mas era por causa de fulano, era por causa de ciclano. E as coisas estavam indo bem para ele, daqui a pouco desmoronou tudo. Aí se ergue de novo, continua na prática da maldade, quebra tudo de novo, não vai para frente. Não tem condição de viver uma vida feliz no ambiente ou na prática da maldade. Olhe isso, analise isso a partir de hoje. Aquelas pessoas que trazem, que chegam perto de você só com coisas que é para baixo, só com coisas ruins, só na prática da maldade. Você vê que as atitudes são atitudes más aos olhos de Deus. Olhe, repare, não são felizes de verdade. Não vivem uma felicidade. Está sempre ruim a situação, nunca vai para frente, faz um negócio dar errado, faz outro dar errado, aparece que foi agora, mas dá errado lá na frente. Por quê? Porque não muda as suas práticas da maldade. Ninguém pode ser feliz assim. Ninguém pode ser feliz assim. Nós olhamos para a vida daqueles que queriam atacar Jesus no seu ministério, e a vida de Jesus, por exemplo. Jesus sempre praticando bem, Jesus sempre fazendo bem. E a gente olha assim, a gente fica olhando a imagem assim, a imagem de Jesus leve, de Jesus tranquilo, de Jesus bem. E aí você fica olhando as outras pessoas rancorosas, as outras pessoas que perseguiam os fariseus, os escribas, tudo pessoas assim, aquele negócio só querendo fazer a maldade. Não tem como ser feliz. Buscam a felicidade, correm atrás, almejam, mas não conseguem por causa das suas práticas. Às vezes até chegam em posições que lhes podia trazer felicidade, mas não vivem a felicidade porque tem prática da maldade. Porque vive uma vida praticando mal, sempre querendo passar por cima, sempre querendo fazer algo para alguém. Irmãos, entenda algo nessa noite. Entenda algo nessa noite. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para o nosso ser, para a nossa família. Você não precisa do que o outro tem para viver uma vida completa. Não, você precisa viver a vontade de Deus. No momento certo, Deus pode te dar, mas se não for da vontade dele também, aonde nós estamos, nós temos o suficiente para ser felizes. Nós temos, gente, do jeitinho que eu estou hoje, na situação que eu estou hoje, é lógico que se você me perguntar, pastor Reginaldo, o senhor queria mais? Eu queria mais, mas do jeitinho que eu estou hoje, eu estou suficientemente satisfeito e feliz com meu Jesus, porque Ele cuidou de mim. Porque aonde eu estou vivendo a felicidade verdadeira, porque eu posso olhar para trás e eu não tenho aqui o que me envergonhar. Eu me esforcei, eu busquei a paz, como a palavra nos está dizendo. Eu sempre busquei a viver bem com os meus irmãos, tratar todos com respeito. Meus irmãos, isso é a história do cristão. Quando Jesus foi crucificado e condenado, tudo na base de acusações falsas, mas quando nós olhamos a história de Jesus, não tem nada do que eles disseram. Pode até ter acusação, mas a sua história, a sua vida, a sua consciência, ela tem que estar limpa a respeito disso. Amém? Aparte-se do mal e pratique o bem. Faça o bem, meus irmãos. Faça o bem. E esse fazer o bem que Jesus está nos dizendo na sua palavra, não é fazer o bem esperando, nossa, eu vou fazer o bem e eu vou receber algo em troca. Eu vou fazer o bem aqui, eu vou dar uma ajuda, uma cesta básica, que Deus vai me abençoar. Não é isso que ela está nos dizendo. Faça o bem, pratique o bem de forma voluntária, entendendo que Deus te deu
proporção e oportunidade de fazer o bem. Amém? Estenda a mão, ajude. Esse é o Evangelho de Cristo para nós. A quarta, e eu já estou caminhando para o final. O quarto conselho que Pedro nos diz e nos deu e nos orientou para nós experimentarmos a verdadeira felicidade é: busque a paz. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A paz, ela não é automática. Precisa ser buscada. A paz, ela não é automática, ela precisa ser buscada. Precisamos empenhar-nos até alcançá-la. A Bíblia nos exorta a viver em paz com todos. Olha só. A paz, ela não é de forma automática. Que bom seria, meus irmãos. Que bom seria. Bom, também não sei se seria bom ou não. Porque o que eu acho lindo do Evangelho é a diversidade e o alcance dele. Olha só, nós estamos aqui um número pequeno, uma igreja em proporção de número pequena. Mas olha a diversidade dentro deste pequeno grupo. Que nós temos gente de diferentes estados do Brasil, de diferentes temperamentos, de diferentes idades. Quanta diferença há entre nós e nós convivemos bem uns com os outros. Por que tem esse convívio bem uns com os outros? Porque nós nos esforçamos, meus irmãos. Porque dá diferença, eu penso de um jeito, os irmãos pensam de outro, mas nós chegamos num acordo. É isso que está dizendo que não é de forma automática. No nosso casamento não é de forma automática, gente. Se você casou aí com 20 anos, você e sua esposa, um exemplo, você cresceu 20 anos em uma casa, com uma cultura, com uma forma de ensinar, o cônjuge cresceu na outra 20 anos também, de uma outra forma de ensinar, casou, e como é que dá certo? Como que funciona esse negócio? Como é que vive em paz? Milagre, meu irmão, porque um se esforça de lá, o outro se esforça de cá e vive em paz. Olha só, esforça e empenhe-se em alcançá-la. Ou seja, tem momento que precisa de empenho, que precisa de luta, que precisa de correr atrás, que precisa de se esforçar, precisa de engolir seco. Viver em paz, nós temos a opção de viver em paz ou não. Quer ver um exemplo? E aí, irmãos, eu falo para vocês, baseado no meu temperamento, numa situação onde alguém grita com você, te humilha, aí você, nesse momento, tem a opção de viver em paz ou não. Vou viver em paz, não, eu quero viver em paz. Você fala caladinho, fala, não, tá bom, desculpa, vira as costas e vai embora. A pessoa esbravejou para lá, você vai embora em paz, você vai até triste. Aí preocupado, mas vai em paz, você evitou uma confusão. Agora não, quem não quer viver em paz, quem não busca a paz, já revida e fala de lá, o outro grita de lá, o outro grita de cá, daqui a pouco está saindo no soco. Isso é viver em paz, gente? Não é. Então, olha só, busque a paz, busque a paz. Coloca para mim, Márcio, Romanos 12, verso 18. Nesse aqui tem alguns textos que eu quero ler com os irmãos, a respeito da paz. É a palavra de Deus que está dizendo, viu, gente? Isso aqui não é o pastor Reginaldo, não. É a Bíblia. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Só a primeira parte ali, fazendo voz. Só aquele lá mesmo, o 18. Se possível, quando depender de quem? Dele? Não, de nós. Vou trazer para mim o texto. Se possível, quando depender de mim, eu devo ter paz com todos os homens. Ah, pastor, mas não tem jeito. Aí, meus irmãos, quando não é possível e quando não depende de nós, evita. Está me entendendo? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Por favor, me entenda nessa noite. Não é, mas aí eu vou ter que me isolar lá na montanha, dentro da caverna, e vou virar um monge. Um monge assembleiano nem existe. Agora, se depender de você, se possível depender de você, viva em paz com todos os homens. Agora, se não, evite. A pessoa só quer brigar, só quer ter confusão, evite, se não é obrigado também não. Se não é possível viver em paz. Amém?
Então, olha só, se possível depender de você, ou seja, a Bíblia está nos dizendo, a defesa que ela me dá é: você tentou tudo? Você tentou todos os meios possíveis? Quando dependeu de você, você pregou a paz, você buscou a paz. Aí, se não aconteceu, aí ok. Ok, mas o conselho é nós vivemos em paz com todos os homens. Coloca para mim também o Romanos 14, o verso 19. 14 e 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Ou seja, nós cristãos, nós seguimos as coisas da paz. Nós seguimos as coisas da paz. Aí tem muita coisa. Ó, irmãos, aqui abrange muita coisa. Abrange muita coisa. Mas é a Bíblia que está nos dizendo. Debates por aí afora e tal. Está seguindo a paz nessas confusão? Fica a seu critério de medir isso aí. Mas nós seguimos a paz. Pregue o evangelho com mansidão, com amor. Viva o evangelho. Se preciso defender a sua crença, quando preciso, defenda com amor, com mansidão, e Deus vai te abençoar. Mas nós precisamos viver em paz uns com os outros. Nós seguimos as coisas da paz, nós buscamos as coisas da paz e as da edificação de uns para com os outros. Isso é a nossa vida, isso é a nossa vida. Sempre preocupado em viver em paz com o meu irmão e também trazer edificação para ele. Se eu caço confusão com o meu irmão, eu não estou edificando ele. Se eu caço confusão, se eu vivo em briga com as pessoas, se eu não vivo em paz com as pessoas, os novos convertidos, se edificarão com a minha vida como? Ah, não, naquela igreja lá só briga, um brigando com o outro, um falando mal do outro. Deus que me livre, que Deus repreenda esse espírito de confusão do meio da igreja. 2 Coríntios, Marcos, por favor, capítulo 13, o verso 11. Ainda sobre a paz. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sedes do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Vivei em paz. A Bíblia está nos dizendo, a Bíblia, diversos textos nos dizendo para nós vivermos em paz, seguirmos a paz, convivermos em paz. Tudo isso é coisa da vida cristã. Para mim também, Marcos, 1 Tessalonicenses 5:13. 5:13 de 1 Tessalonicenses. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Vivei, está falando de dentro da igreja, gente. Está falando de dentro da igreja. Aquele texto lá que nós vemos, se possível, viver em paz com todos os homens. Agora é dentro da igreja. Uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. 2 Timóteo 2:22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. É paz, meus irmãos. Vivem em paz uns com os outros. Hebreus 12:14, e aí nós fechamos as nossas referências a respeito da paz. Hebreus 12:14. Glória a Deus. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, na minha interpretação de texto aqui, a paz está no mesmo valor da santificação. Está dizendo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a paz e a santificação. Tem gente que santifica, tem gente que ora, tem gente que é um negócio tudo, mas vive em confusão com todo mundo, não tem paz com ninguém. Seguir a paz com todos e a santificação. Viva a vida cristã de verdade e Deus vai cuidar da sua alma. Jesus proferiu essa bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Obviamente, essa paz não equivale à acomodação e convivência com o erro. Não é paz a qualquer preço. Os falsos profetas diziam para o povo, paz, paz, apenas para
anestesiar o seu pecado. Lá em Jeremias 6,14, o povo estava tudo em pecado, tudo bagunçado, e os profetas falsos diziam, não, pai, está tudo certo, não, vamos viver tranquilo aqui, quando Deus estava precisando tratar com o povo como tratou. A Jerusalém foi sitiada e foi levado ao cativeiro. O mundo fala em paz, mas investe mais na guerra. As nações firmam tratados de paz, mas se rebelam contra o príncipe da paz. Que sejamos pacificadores, meus irmãos, como Jesus foi. Foi isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para nós sermos pacificadores. Olha ele quer dizer, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o que nós precisamos ser, viver em paz. Isso é viver feliz. Segredo da felicidade, então. Ou um caminho para nós vivermos felizes. Refrear a nossa língua do mal. Não falar dolosamente, ou seja, não seja falso, seja verdadeiro. Evitar o mal e praticar o bem. E buscar a paz uns com os outros. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar, depois vamos louvar o Senhor com um louvor, para nós escolhermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Irmãos, nós ouvimos tudo isso, nós entendemos que nós precisamos fazer tudo isso, mas eu digo com os irmãos, com certeza, que sem a ajuda do Espírito Santo nós não conseguimos fazer nenhuma delas. Eu não sei se os irmãos já viveram isso, saber o que precisa fazer e não conseguir fazer. Parece que isso é quando a gente é criança, né? A gente sabe o que é errado, mas faz o errado do mesmo jeito quando criança. É mais ou menos desse jeito. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a nossa tendência acaba nos empurrando para fazer as coisas erradas e aí nós vivemos uma vida infeliz. Mas o Espírito Santo de Deus está no nosso meio nessa noite. E Ele está disposto a nos ajudar, a caminhar com você, caminhar conosco, habitar em nós e nos ajudar a controlar a nossa língua, ajudar a gente a se desviar do mal, praticar o bem e buscar a paz uns com os outros. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai amado, pela tua palavra, Senhor Jesus. Nós, como igreja do Senhor, queremos viver uma vida feliz na tua presença. Queremos experimentar, Senhor, a verdadeira felicidade. E nós entendemos que precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para conosco, Senhor, nos sustentando, nos guiando, nos guardando em todas as áreas da nossa vida. Pai querido, ajuda-nos a controlar, como o salmista, Pai, coloca guarda na nossa boca, Senhor. Coloca a guarda, Senhor, e vigia a porta dos nossos lábios, que nós possamos, Senhor, falar bem, que da nossa boca venha jorrar palavras de vida eterna, para a honra e a glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, os Teus filhos, sustenta-nos na Tua presença, é o que nós pedimos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém?